Os algarismos ou números romanos são algarismos que foram utilizados na Roma Antiga para representar os números. Esta forma de representação faz o uso das próprias letras do alfabeto. Foi utilizado na Europa por mais de 1000 anos durante a expansão do Império Romano. Esse sistema de numeração ainda é usado nos dias de hoje, não para fazer contas, mas para algumas representações. Por exemplo, em mostradores de relógio, indicação de capítulos de livros, indicação de séculos, designação de papas e reis com o mesmo nome, e muitos outros. Você já deve ter visto esses números em seu cotidiano. Sabendo disso, vamos para a parte prática. O sistema de numeração romano é formado por 7 símbolos que correspondem a letras maiúsculas do alfabeto latino. Veja, o I representa o 1, o V representa o 5, o X representa o 10, L representa 50, C representa 100, D representa 500, M representa 1000. Lembrando que a representação dos números romanos é sempre com letras maiúsculas. Note que nos números romanos não existe um número para representar o zero. Estes símbolos podem ser repetidos seguidamente até 3 vezes, para assim representar demais valores. Veja que o I representa o 1. 2 letras I juntas formam o número 2. 3 letras I juntas formam o 3. O X representa o 10. 2 letras X juntas formam o número 20, que seria o mesmo que 10 mais 10. Essa é a lógica desses números. 3 letras X formam o número 30. O C representa o 100. 2 Cs representam 200, a mesma coisa que somar 100 mais 100. 3 letras C, 300. O M representa 1000. 2 letras M's, 2000. 3 letras M, 3000. Quando colocamos uma letra à esquerda de outra de maior valor, estamos indicando que o valor da direita deve ser subtraído pelo valor da esquerda. Por exemplo, o I e o V. O I vale 1 e o V vale 5. Então, na prática, é a mesma coisa que subtrairmos 5 menos 1, que é 4. Ou seja, o IV é 4. O IX seria a mesma coisa que 10 menos 1, que é 9. XL, 50 menos 10, que é 40. XC é a mesma coisa que 100 menos 10, que dá 90. O CD, 500 menos 100, que dá 400. O CM, 1000 menos 100, que dá 900. Se você ver uma representação assim e ficar em dúvida, é só ver o valor de cada letra separadamente e subtrair. Mas atenção! Só podemos escrever o 1 antes do 5 e 10, o X antes do 50 e 100, e 100 antes do 500 e 1000. Já quando colocamos uma letra à direita de outra, estamos indicando que seus valores devem ser somados. V e I é o 5 e 2, certo? 5 mais 2 é 7. X, X, V e 3. 20, 5 e 3. Somando tudo dá 28. O C, L, X, X, V, I. Na prática, somamos 100 mais 50 mais 20 mais 5 mais 1, que é 176. Agora com um número bem grande. M dá 3000. D, que é 500. 2 Cs, que é 200. E o L, que é 50. Somando estes valores, temos 3.750. Você também pode se deparar com outra situação, quando o número romano tem um traço horizontal sobre ele. Indica que o número deve ser multiplicado por 1000. Por exemplo, o V com o traço. O valor do V é 5. E 5 vezes 1000 é 5000. O X com o traço. O valor do X é 10. 10 vezes 1000, 10.000. LX com o traço. O LX vale 60. E 60 vezes 1000 é 60.000.
Você já imaginou como era resolver uma expressão numérica ou fazer cálculos tendo os números representados por todas estas letras? Não era tarefa simples. E com a expansão do comércio na Europa Ocidental, por volta do século XIII, o sistema de numeração romano foi substituído pelo sistema de numeração decimal que usamos hoje em dia. E a hora que eu mais gostei do filme do Jabuti Atômico foi quando ele entrou naquele prédio em chamas! Ludovico! Só um instantinho. Então ele arrebentou a janela. Ludovico! Só um instantinho. E ele apagou tudo com um sopro. Ludovico! Quer dizer, sim, senhora professora. Esse assunto que você está conversando com o Osório, por um acaso está relacionado com a aula? Não. Então, por um acaso, você pode esperar para falar a respeito desse assunto na hora do recreio? Sim, faça. Então senta no seu lugar! Muito bem. Alunos, vocês terminaram o exercício que eu passei? Sim! Ótimo! Então me digam quais são os números romanos que eu vou mostrar. Tá. Olá! 1, 2, Ludovico, depois você fala, abaixa a mão. 3, 4. Ludovico, depois você fala, abaixa a mão. 5. Ludovico, o que você tanto quer falar, menino? É uma coisa importante. E ela tá relacionada ao exercício? Não. Então depois você fala. Ó. Vamos lá. Ih. Muito bem, meninos. Vamos agora a um exercício ainda mais difícil. Osório, me diga, quais são esses números? Tá. 10. 20. Ludovico, depois você fala, abaixa essa mão. 30. 40. 50. Parabéns, Osório! Ludovico, pela última vez, esse assunto que você quer falar, por acaso, está relacionado ao assunto da aula? Sim, está relacionado ao assunto da aula. Ah, bom. Ah, então tá bom. Então vem aqui e me mostra. Dá licença. Sabe o que é, professora? Eu gostaria muito de fazer 10, 1, 10, 1. 10, 1, 10, 1. Mostra! Dá licença. 10, 1, 10, 1. 10, 1. 10, 1. Ah, não entendi! Xixi, professora. Ele quer fazer xixi. Ué? Ah, tá. Ô, Ludovico, por que não fala logo? Vai, menino. Vai, sai. Obrigado. Besteira aí. Vai. Ah! Esses alunos me dão um trabalho. Menos eu, professora. São números da antiga Roma. Os números romanos são representados por letras. 1, 2, 3, 4,
Quem inventou os números romanos? Eles não tinham números, aí usavam essas letras do alfabeto para representar os seus números. Eles usaram a mão, que o 5, ele não faz com os dedos, ele faz tipo um V, porque é assim, esse é o 5. 5, 6, 7. Para que servem os números romanos? Hoje em dia, nós encontramos os números romanos em alguns relógios e para marcar os séculos. Às vezes os números dos livros. Os números romanos não estão mais assim, usando muito assim.